Vendo aqui o pessoal conhecido, amigo de longa data. Prazer muito grande receber vocês aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A Silp é essa empresa que nós temos aqui em Teresina há cerca de 10 anos, tá? A sigla é de Centro de Investimentos de Longo Prazo. E hoje nós iremos falar um pouco sobre sucessão e blindagem patrimonial. Antes de entrar no mérito do tema, do assunto, vou tecer breves comentários de 3 minutos sobre essa atividade de planejador financeiro. O planejador financeiro é uma atividade que tem o objetivo de entender o que o cliente precisa em sua área financeira, em sua saúde financeira pode ser melhorada. Ele tem a capacidade de ouvir os anseios, qual é a busca de solução que o cliente precisa, e tem 6 capacidades que são atestadas por uma certificação, que é a Certified Financial Planner, é o CFP, que a gente chama no mercado financeiro. É uma certificação de elevada distinção, porque é uma prova muito difícil. Tá? Aqui em Teresina tem 6 pessoas que têm essa certificação, eu obtive recentemente. O CFP tem 6 habilidades. Gerenciamento financeiro, que é o item 1 do planejamento financeiro. A partir de agora a gente vai tratar sempre esses itens nos nossos eventos. O item 2 é a gestão de ativos de investimentos. O item 3 é o planejamento de aposentadoria. O 4, gerenciamento de riscos e seguros. O 5, planejamento tributário. E o 6º é o planejamento sucessório. Portanto, hoje, o nosso tema se encaixa no planejamento financeiro, certo? No item 6, que é o planejamento sucessório. Antes de qualquer evento nosso, nós fazemos um minuto de atualização, porque durante a apresentação, nós iremos falar aqui sobre alguns indicadores, e é importante que nós consigamos homogeneizar o conhecimento de todos sobre a situação atual da economia. São breves números para lembrarmos de como estão esses indicadores. A taxa Selic é a taxa que rege os empréstimos do governo para nós, que é a renda fixa, né? Está 12,25%. É muito semelhante ao CDI. Nós não vamos querer entrar aqui em economês, tá? Mas essa taxa CDI, ela é um parâmetro para investimentos de renda fixa. Isso quer dizer que se você emprestar para o governo R$100 mil, no final de um ano, ele vai te pagar 12.130 de juros. Isso eu não calculei os impostos. O índice Bovespa está com 63.500 pontos. A poupança, que aniversaria hoje, está rendendo 0,57% ao mês. O dólar a 3,12, o euro a 3,37 e a inflação oficial, que é o IPCA, está em 4,76% nos últimos 12 meses. Esse gráfico é muito importante para o que vocês vão ver daqui a pouco. É um gráfico que mostra a tendência dos juros Selic, da taxa Selic. E vocês veem claramente, nessa linha vermelha, que a tendência é de queda. Então, estamos projetando não somos nós que estamos projetando. O Banco Central, em seu relatório Focus, está projetando para o final desse ano uma taxa de juros de 9% ao ano. Isso quer dizer que quando você aplica um recurso em renda fixa, um investimento que rende 100% dessa taxa, ou 100% do CDI, que a gente fala aqui, isso vai render, a partir de dezembro, 9% a cada ano. Tá? Ou seja, vai diminuir a rentabilidade até o final do ano. Isso favorece a economia, porque estimula a economia. O crédito fica mais barato para as empresas, para o mercado imobiliário, que tende a recuperar, como a gente viu no último evento, que foi sobre o cenário imobiliário, em que a gente teve o André Bahia, que é o presidente do Sinduscom, e o Nogueira Neto, presidente do Cresce. Foi muito importante o evento de um mês passado, porque ficou claro que essa taxa de juros vai repercutir bem no mercado imobiliário. E agora, direto ao ponto, nós vamos falar sobre o nosso evento de hoje. Por que nós pensamos em falar de sucessão? No dia a dia, todos os nossos clientes conversam sobre diversos assuntos. E eu percebo o que é que está sendo conversado de acordo com o noticiário da economia. A gente está vendo aí que os impostos que incidem sobre a transmissão de bens está com uma perspectiva de aumento. Nós vemos também que a repatriação de recursos está sendo um tema atual para trazer dinheiro de fora. O governo está dando alguns benefícios, alguns descontos. E esse tema é um tema que nós temos percebido que as pessoas têm procurado em escritórios jurídicos
E eu já percebi que, muitas vezes, os clientes tratam com os advogados sobre sucessão, e tem que tratar mesmo, porque quem vai estruturar uma hold imobiliária é o advogado. Porém, na minha visão do mercado financeiro, na minha visão de planejador financeiro, eu entendo e gosto de extrapolar esse conhecimento para quem está ouvindo, que é necessário pensar também no patrimônio que tem liquidez. Então, o dinheiro, vocês vão ver que o dinheiro não pode ficar na jurídica. Então, isso aí eu não quero antecipar, mas a razão de eu ter trazido uma gestora de recursos para esse evento e um escritório jurídico para falar sobre esse assunto é essa. Porque o planejador tem a visão holística, ele tem a visão completa. Então, nós sabemos que é importante o casamento das informações do planejador com o escritório jurídico, com a gestora de recursos. Daqui a 1 hora, quando acabar as 2 apresentações de meia hora dos palestrantes, nós iremos ter muito mais clareza sobre o que eu falei agora há pouco, tá? E nós iremos também ter uma outra meia hora de discussões. Pessoal, quero dizer antes que eu vou compor a mesa. A CIPA é uma empresa que faz parcerias, tá? Nesse evento de hoje, nós tivemos um presente do Dr. Álvaro Brandão e da doutora Leila Brandão, que são advogados aqui de Teresina, e que me apresentaram um parceiro de negócios dele, um parceiro de clientes, que é o doutor Aloysio Grande. Eu chamo agora aqui para compor a mesa a doutora Leila Brandão, primeiramente, advogada. E eu chamo também o doutor Álvaro Brandão para compor agora. Vou passar o microfone do doutor Álvaro, porque ele me apresentou o doutor Aloysio Grande e vai apresentar para vocês agora o doutor Aloysio Grande, que na sequência irá proferir a sua palestra. Tá? Primeiramente, boa noite a todos os presentes, né? Alguns já são meus clientes, outros a gente chamou, todos foram selecionados a dedo, estão aqui, não é por acaso, né? Gostaria de apresentar o Dr. Aloysio há pouco, mas antes eu gostaria de fazer uma breve apresentação do que será tratado hoje. Primeiramente, pessoal, gostaria de dizer os números para vocês do Sebrae, na última análise que ele fez, em 2015. 85% das empresas brasileiras são empresas familiares, certo? Tudo bem, esse número relativamente nem é tão alto, se considerarmos, por exemplo, a Itália, que chega a quase 99% das empresas familiares. 35% apenas desses 100%, né, dos 100% das empresas familiares, chegam à segunda geração. E apenas 5% chega à terceira geração do fundador, né? Ou seja, os netos. Apenas 5% dessas empresas conseguem manter a atividade após a 2 gerações de sucessão. Isso quando é bem feito. A gente teve, inclusive, uma perda, né, a gente pode assim chamar, essa semana do grupo João Santos, que pediu falência e dizem que foi por causa de uma sucessão mal planejada ou não realizada, né? No Piauí temos casos comuns que todo mundo sabe, de grandes impérios, que a gente pode chamar, que simplesmente ruíram por falta de uma sucessão bem feita. Né? Holdings, vamos pincelar aqui inicialmente holdings. O nome é bonito, né? Holding, quando falam holding, o Ricardo tem uma holding. Rapaz, o Ricardo é rico, né? Mas não parte de uma sociedade comum, que tenha como objetivo principal, normalmente, gerir bens ou outras empresas, como é o caso de uma holding pura, que só serve para gerir empresa, ela não necessariamente produz alguma atividade produtora, vamos chamar assim. Uma questão que eu vou pontuar inicialmente, mas que o Dr. Aloysio vai tratar com mais detalhes, é com relação ao imposto, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Atualmente no Piauí, né, considerando um patrimônio razoável, que é o que a gente está tratando hoje aqui, essa alíquota é de até 6%. Limitada pelo Senado Federal, em toda a federação,
a 8%. Existe um projeto, na verdade, são dois que correm. Uma é uma PEC. O projeto da PEC é aumentar a alíquota, transferir à União o ITCMD, adicionalmente à alíquota já presente nos estados, de 8%. Ou seja, essa alíquota iria para 16%, causando um enorme aumento, né? E outro ponto que a gente pode chamar é da alteração da resolução do Senado, né? O Senado hoje limita a 8%. Existe uma tendência de aumentar essa alíquota para até 20%. E trataremos também sobre doação de cotas de holding. Mas isso aí eu vou deixar para pincelar apenas. E vou chamar agora o doutor Aloysio para detalhar aqui. Só chamar aqui a Camila Garavello para compor a mesa da gestora Azimuth, por favor. Boa noite, senhores e senhoras. É um prazer estar aqui em Teresina. Meu nome é Aloysio, como já falaram para vocês. Eu sou advogado de São Paulo, sou especialista em direito societário. Em São Paulo, trabalhamos no nosso escritório muito fortemente com a constituição de holding para fins de planejamento sucessório e proteção patrimonial. Então, é sobre isso que a gente veio falar hoje com vocês, né? A constituição de holding para fins de proteção patrimonial, planejamento sucessório e economia tributária. Eu vou pedir licença à mesa para ficar em pé, pode ser? Eu acho que eu falo melhor em pé. A gente está hoje pensando em falar aqui holding para fins de planejamento sucessório, planejamento patrimonial e benefícios fiscais. São esses os grandes objetivos que a gente tenta ao constituir holdings, tá? Fazer planejamento patrimonial, planejamento sucessório e benefícios fiscais. Por que fazer planejamento sucessório? Porque, como o Álvaro falou, a grande maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. E sendo empresas familiares, desse conjunto de empresas familiares, há estudos que mostram que apenas 35% dessas empresas conseguem fazer uma transição da primeira para a segunda geração. Quando eu falo fazer uma transição da primeira para a segunda geração, eu digo, conseguem passar da primeira geração para a segunda geração e continuar existindo. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, por desentendimento entre os herdeiros. Eles não conseguem se entender sobre a divisão daquele patrimônio empresarial ou sobre a gestão daquele patrimônio empresarial. Muitas vezes aquele patrimônio empresarial, representado por ações ou cotas de uma empresa, por falta de consenso entre os herdeiros na divisão ou na gestão daquele patrimônio, vai para o inventário judicial. Muitas vezes, no inventário judicial, o juiz nomeia por falta de consenso entre os herdeiros. Desculpa, eu estou falando para todo mundo escutar, eu não sei se está bom o microfone, tá legal. Muitas vezes, por falta de consenso entre os herdeiros no inventário judicial, o juiz nomeia um administrador judicial, que, para não dizer em quase todas, vamos dizer em quase todas, em 99% das vezes, é alguém que não vai ter familiaridade com o seu business, e isso, na maioria das vezes, leva a empresa à falência. Mesmo que ela passe pelo processo de inventário e se conclua a divisão daquela cota patrimonial, se as regras não estão muito bem definidas, como a empresa vai ser gerida, a falta de consenso e de regras entre os herdeiros de convivência no âmbito da gestão da empresa, leva essa empresa à falência. Então a gente pensa na organização do planejamento patrimonial quando a gente pensa no âmbito da empresa, e a gente pensa no planejamento patrimonial quando a gente pensa no âmbito do patrimônio pessoal. O que eu chamo de patrimônio pessoal? Eu chamo de patrimônio pessoal aquele patrimônio que não está necessariamente atrelado à atividade empresária. Então, o apartamento, a casa, os terrenos, imóveis destinados à locação, muitas vezes esse patrimônio está exposto ao risco da atividade empresarial, né? Eu brinco com quem é advogado, quando a gente faz a primeira matéria de direito comercial na faculdade, a gente aprende com os professores de direito comercial que a atividade empresária é uma atividade naturalmente risco. É intrínseco à atividade empresária o risco de mercado, né? E a atividade empresarial pode ser mal sucedida em razão da volatilidade do mercado. Isso pode gerar um passivo, pode gerar dívidas, que pode comprometer o patrimônio do empresário. Então a gente pensa também em proteger uma parte do patrimônio do empresário. E pensa, obviamente, em benefícios fiscais.
E mais, quando eu falo em planejamento patrimonial, estou falando então também em proteção patrimonial, de proteger meu patrimônio do risco da atividade empresarial, mas eu penso também em proteger meu patrimônio da própria família. Quem de nós não tem na família ou não conhece pessoas que, se receberem parte de um patrimônio, parcela de um patrimônio, vão em pouquíssimo tempo dilapidar aquele patrimônio? Ou porque são perdulárias, o que a gente em direito chama que é a figura do pródigo, né? Aquela pessoa que vai gastar todo o patrimônio em pouquíssimo tempo, seja qual for o patrimônio que ele vai receber, seja porque ele não tem maturidade, seja porque ele é assim mesmo, ele faz dívidas, ele gasta, ele dilapida patrimônio. Então, muitas vezes a gente precisa proteger tanto a empresa quanto o patrimônio dos próprios herdeiros. Eu preciso garantir que ele vai continuar tendo aquele patrimônio gerador de sustento e gerador de riqueza para a família. A gente pensa isso com construção de holding, tá? A holding, como o Álvaro diz, pode ter um nome pomposo e parecer que são só milionários que possuem holding. A gente vê em novelas, filmes, as pessoas falando de holding, né? A verdade é que a holding é uma empresa que se destina a uma finalidade. A grande finalidade da holding ou é deter um patrimônio próprio, e aí eu transfiro da minha pessoa física ou das pessoas físicas da família para uma empresa um determinado número de bens, formando um patrimônio social, ou ela detém participações societárias, ou seja, ela passa a ser controladora de empresas. Ao invés de eu ter, na minha titularidade pessoa física, as ações ou cotas de uma empresa, eu transfiro isso para uma holding. Tá? Então aqui eu tenho dois modelinhos, só para a gente visualizar, de holdings patrimoniais. Ou seja, como é que funciona mais ou menos? Normalmente eu tenho a pessoa física sendo proprietária de bens imóveis, eu constituo uma holding, confiro ao capital social dessa holding, ou seja, transfiro esses imóveis da pessoa física para a holding, e transferindo esses imóveis da pessoa física para a holding, eu passo a ser o acionista, sócio majoritário da holding, e ela é proprietário dos imóveis. Ou, essa é uma outra estrutura também, ao invés de constituir uma única holding, a gente constitui duas holdings patrimoniais. Isso aqui, a constituição de duas holdings patrimoniais tem a finalidade de trazer uma economia tributária, porque dependendo do perfil do patrimônio que você integraliza dentro da holding, que você leva para a holding, pode haver incidência de ITBI. Então, para que não haja incidência de ITBI sobre todos os bens levados à holding, a gente divide o patrimônio em duas holdings. Vou tentar explicar isso para vocês de forma clara e bem rápida. ITBI é o imposto que se paga na transmissão de bens imóveis, tá? Mas eu pago esse ITBI na transmissão de bens imóveis sempre que essa transmissão é onerosa, ou seja, sempre que ela não é uma transmissão vinda de doação ou por herança. Quando eu transfiro os bens imóveis para uma pessoa jurídica, há incidência do ITBI se essa pessoa jurídica for ter rendimento de natureza imobiliária. Ou seja, quando eu transfiro patrimônio imobiliário para uma holding patrimonial, se vocês me perguntarem, Aloysio, essa holding patrimonial, ao fazer essa transferência da minha pessoa física para a pessoa jurídica, eu vou pagar o ITBI? Eu vou dizer para você, depende. Depende do perfil da holding que você vai constituir. Se você vai constituir uma holding que vai ter rendimento imobiliário, você vai pagar ITBI sobre os bens que você vai transferir. O que é rendimento imobiliário? Aluguel, compra e venda de imóveis, etc. Se você vai ter uma holding que não vai ter rendimento imobiliário, ela vai ter sua casa de praia, a casa que você reside, apartamento que os filhos residem, você vai fazer uma transferência apenas para ter uma proteção patrimonial. Nesse caso, como ela não vai ter rendimento imobiliário, nessa transferência dos imóveis para a holding não vai haver ITBI. Por isso, às vezes a gente divide essa transferência em duas holdings. Uma holding que vai receber patrimônio, que vai ter rendimento imobiliário, porque sobre essa transferência, sobre esses bens que forem transferidos, vai incidir o ITBI. E com relação a outra holding que não vai ter rendimento imobiliário, eu transfiro, obviamente, os bens que não vão dar rendimento imobiliário. Uma questão de planejamento tributário na constituição da holding. Tá? Outra espécie de holding, que foi o que eu falei para vocês, é a holding, ao contrário da holding que vai deter patrimônio, ela não vai deter patrimônio, mas ela vai deter participações societárias. Ou seja, a família vai deixar de ter participação direta nas empresas e vai transferir a participação que as pessoas físicas têm nas empresas para uma holding. Essa é a holding de participações ou holding pura. Por que eu crio, portanto, uma holding de participações ou holding pura? Tá? Basicamente, eu crio uma holding de participações para planejamento tributário. Alguma dessas estruturas aqui podem ser fiscalmente mais baratas, tá? Mas eu crio também essas holdings puras para permitir o planejamento sucessório nas empresas.
como a gente disse, grande parte das empresas não chegam à segunda geração. Por quê? Por diversos motivos. Por exemplo, um dos motivos pode ser que um grupo empresarial tenha como sócios três pessoas que se dão bem, se são sócios há muitos anos, construíram a empresa, fizeram aquele grupo empresarial crescer, e de repente, pela ordem natural das coisas, essas pessoas não estão mais aqui, porque todos nós um dia vamos falecer, e agora está aqui os herdeiros delas. Então, antes eram 3 sócios, agora eu tenho 5, 6, 7, 8 sócios, dependendo do número de herdeiros de cada um dos sócios. Eu tinha 3 sócios que se davam bem e constituíram a empresa e se deram bem e a vida inteira tiveram uma boa relação. Agora eu tenho sócios que não necessariamente têm essa boa relação. E pode ser que esses sócios tenham uma má relação, inclusive, entre eles. Então, quando eu penso em constituir a holding, na verdade eu estou criando regras, ela está me permitindo criar regras que vão impedir que a ausência de consenso entre esses futuros herdeiros leve a empresa à falência. Por exemplo, pode ser que um dos sócios da empresa tenha um filho que seja perdulário, que tudo que ele fez na vida deu errado, que tudo que ele montou faliu, que ele fez inúmeras dívidas. Pode ser que esse herdeiro vir fazer parte das sociedades operacionais, que é onde a riqueza é gerada, ele vai criar problemas para a gestão da empresa, acabando levando essa empresa à falência. Pode ser que essa outra empresa aqui, esse outro sócio, seja a mulher que não pode vir fazer parte da sociedade, porque ela é uma pessoa complicada, ela não se dá bem com os outros sócios, ela vai criar uma situação societária difícil que pode levar a dificuldade na empresa. Então, quando eu crio a holding, eu crio uma holding para cada família dos sócios, criando regras próprias e, sobretudo, isolando os problemas familiares. Ou seja, se o sócio um falece e os herdeiros dele começam a brigar pela divisão das cotas da empresa ou pela gestão da empresa, eles não vão estar brigando pelas cotas das empresas, porque eles não são mais sócios da empresa, mas eles vão estar brigando pelas cotas da holding que a família tem. Porque quem é sócio da empresa é a holding deles, não eles diretamente. Portanto, eles não levam cotas das empresas operacionais para o inventário, causando problemas de sucessão na empresa. O que vai para o inventário da família é as cotas da holding da família, e não as cotas da empresa, porque a empresa não tem mais sócio pessoa física, todos os sócios são pessoa jurídica não falece. Geralmente eu também posso criar uma quarta holding aqui, que é para fins de normatizar o relacionamento das holdings dos grupos, tá? Independente de eu ter mais de uma família, eu também posso criar uma única holding para gerir as empresas do grupo. Criando regras de sucessão, evitando que conflito entre os herdeiros leve a empresa à falência. Como? Criando regras de sucessão. Dizendo, olha, enquanto eu for vivo, eu, fundador, eu sou o gestor, mas depois da minha morte, quem vai gerir a empresa é o fulano e o ciclano. Quem vai ficar fora da empresa vai eventualmente fazer parte de um conselho de administração, ou vai fazer parte de um conselho fiscal. Eu vou criar regras na holding, dizendo como esses sócios vão se comportar depois da minha morte. Quem vai ter poder de gestão, quem não vai ter poder de gestão, como quem vai ter poder de gestão vai se reportar a quem não vai ter poder de gestão, mas que também vai ser dono da empresa. Então eu crio regras de controle, de gestão e de governança corporativa, que são regras que vão evitar que litígio entre esses herdeiros, que no futuro serão futuros sócios, levem a empresa à falência. Outra questão importante na construção da holding é a questão da proteção patrimonial, né? Eu consigo, criando as estruturas de holding, criar uma proteção patrimonial. Por que eu consigo criar uma proteção patrimonial? Porque o risco do empresário está aqui nas empresas operacionais. Ela que tem risco trabalhista, ela que tem risco fiscal, ela que tem risco ambiental. O que geralmente acontece é que a falência da empresa faz com que o empresário responda com o patrimônio dele, em determinados casos, pelas dívidas da empresa. Se eu crio uma holding patrimonial, eu posso colocar os bens da família dentro da minha holding patrimonial. Portanto, eu crio 2 holdings, uma holding de participações para gerar as empresas do grupo e fazer uma estrutura de planejamento sucessório, mas eu crio uma holding patrimonial onde eu vou colocar dentro dela todo o meu patrimônio. Portanto, o patrimônio não pertence mais ao empresário, aos fundadores das empresas, mas sim a uma holding patrimonial. Posso doar as cotas dessa holding para os meus filhos. Portanto, se amanhã a empresa tiver passivo, alguém quiser que os sócios da empresa respondam por esse passivo, o pai e a mãe, que são sócios da empresa, os fundadores, não terão mais o patrimônio da família em nome deles, porque eles já terão colocado o patrimônio da família dentro de uma holding e feito a doação em vida para os filhos. Portanto,
eu mudei a titularidade. O patrimônio empresarial que apresenta risco, que traz risco, que é inerente à atividade empresarial, está na titularidade dos fundadores e o patrimônio deles está já na titularidade dos seus filhos. Mas, poxa, Luiz, eu vou pegar todo o meu patrimônio, vou colocar dentro de uma pessoa jurídica e vou transferir essa pessoa jurídica para os meus filhos e vou ficar sem patrimônio? E se amanhã a minha empresa fale, só me resta o patrimônio, ele está em nome dos meus filhos, eu não tenho mais o meu patrimônio? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão vivendo cada vez mais, é comum pessoas com 80, 85, 90 anos estarem correndo maratonas e hoje eu não sei quanto tempo eu vou viver. Como é que eu vou aos 60, aos 70 anos de idade, aos 80 que seja, simplesmente me livrar, abrir mão do meu patrimônio e transferir em vida para os meus filhos, só para fazer uma proteção patrimonial e ficar desamparado? O problema é que a holding me permite, o problema não, a solução é que a holding me permite colocar esse patrimônio lá dentro, ou seja, tirar da minha titularidade, tirar do risco do meu negócio, transferir para os meus filhos e reservar para mim o usufruto. E me permite, a lei me permite, além de me reservar o usufruto, me nomear administrador perpétuo dessa holding. Significa o quê? Que do ponto de vista formal, eu transferi o patrimônio para a segunda geração. Por quê? Porque eu coloquei todo o patrimônio lá dentro e doei as cotas em vida dessa sociedade. Então, se você buscar na junta comercial, os sócios dessa holding patrimonial, que tem todo o patrimônio da família, são já os filhos. Mas do ponto de vista prático, quem manda nesse patrimônio sou eu, fundador desse patrimônio. Porque sou eu que tenho o usufruto das cotas dessa holding, portanto, todo o rendimento que esse patrimônio gerar vai para a holding e tem que ser distribuído para mim, porque eu sou o titular do usufruto das cotas, e sou eu que continuo mandando nesse patrimônio. Sou eu que decido se vou vender, se vou alugar, se vou doar, se vou fazer o que quiser com esse patrimônio, porque eu sou administrador da holding, e além de administrador da holding, eu reservo também o usufruto político, ou seja, o voto no âmbito da holding é meu. Então, com isso, o que eu faço? Eu antecipo a sucessão, formalmente o patrimônio foi transferido para os meus filhos, para a segunda geração, mas eu ainda tenho um controle completo sobre o meu patrimônio, coisa que não acontece quando eu faço a doação. Então, a estrutura que a gente usa é essa, uma holding de participações para gerir as empresas da família, porque através dessa holding de participações, ela me permite criar regras de sucessão, dizer quem vai ser o gestor da empresa, quem não vai ter poder de gestão, porque é um doido e tudo que fez na vida não deu certo e ele não pode entrar para dentro da empresa. Então eu crio essas regras dentro da holding de participação, que pode ser mais de uma holding de participação, se eu tiver mais de uma família sócia das empresas, e crio uma holding patrimonial para proteger meu patrimônio do risco das empresas. Por que isso? Porque eu mudo a titularidade. Se os sócios da empresa são os fundadores, eu já coloquei o patrimônio em nome dos sucessores. Isso me permite duas coisas: planejamento sucessório, antecipei minha sucessão, todo o meu patrimônio particular, que não está atrelado à minha atividade empresarial, já está numa holding patrimonial, que já está em nome dos meus filhos. Então, se amanhã tiver dívida das empresas, alguém quiser atingir os sócios da empresa, o sócio da empresa já tem todo o patrimônio dele dentro de uma holding que não é mais dele. Embora, repito, ele não tenha perdido o controle sobre esse patrimônio. Por que não? Porque ele é o administrador dessa holding patrimonial. E tem usufruto das cotas. Portanto, todo o rendimento desses bens, a holding recebe na hora de distribui não para os sócios, que são os filhos, mas para ele, para os pais, que são os usufrutuários dessas cotas. Com isso, eu faço uma proteção patrimonial, porque essas empresas estiverem em dívida, as dívidas subirem para os sócios não têm mais patrimônio em nome deles, e faço uma antecipação de sucessão. Aí vocês vão me dizer: ótimo, Luiz, ficou lindo até aqui, mas amanhã o pai e a mãe faleceram, 100 empresas não quebraram, estão indo bem, os filhos vão herdar as cotas da empresa, aí eu volto a ter a mesma titularidade, holding patrimonial dos filhos, porque ninguém vai querer abrir mão da participação deles na empresa, e holding de patrimônio também em nome dos filhos. Então, se depois da morte dos pais as empresas não irem bem e gerarem passivo, eu tenho a mesma titularidade. Se a dívida da empresa subir para os sócios, agora os filhos, são donos de uma holding patrimonial que está lá dentro cheinha de patrimônio. E eles podem responder com esse patrimônio pelas dívidas. Só que aí tem um detalhe. As cotas dessa holding patrimonial foram doadas lá atrás pelo pai e pela mãe aos filhos, não só com reserva de usufruto para eles, porque enquanto vida eles tiverem, eles vão ter o rendimento desses bens e vão poder controlar esse patrimônio, ter decisão sobre esse patrimônio, mas eles doaram também com cláusula de impenhorabilidade. Significa o quê? Amanhã os pais morreram, os filhos são titulares da empresa, chegou dívida,
essa dívida não pode atingir as cotas dessa holding, porque elas foram doadas lá atrás com cláusula de imperabilidade. Então, isso vai proteger esse patrimônio que está dentro da holding patrimonial, não só de futuras dívidas que podem acontecer decorrente da atividade empresarial, como das dívidas dos próprios filhos. Porque todo mundo aqui, eu disse no começo da nossa conversa, conhece famílias de filhos que têm dívidas, que fazem mau negócio e que o pai e a mãe sabem que na hora que receber um patrimônio deles, ou vai dilapidar aquele patrimônio ou vai ter que gastar aquele patrimônio pagando dívidas. Então, quando eu gravo isso com as cotas dessa holding patrimonial com cláusula de impenhorabilidade, eu também protejo esse patrimônio. Basicamente, então, o planejamento patrimonial procura minimizar a exposição do patrimônio familiar contra risco de constrição judicial. Por quê? Porque os bens não estão em nome da pessoa física, estão em nome de uma pessoa jurídica, portanto, ele não pode ser atingido por dívidas das pessoas jurídicas. Eu estruturo a administração do patrimônio, eu posso dizer quem vai ser o gestor daquele patrimônio, quantas famílias não tem, volto a dizer, a gente falou disso no começo, um filho ou dois, que se a gente sabe receber um determinado número de bens, vai dilapidar aquilo em pouquíssimo tempo. Se ele está dentro de uma holding, ele não pode dilapidar aquele patrimônio, porque ele não é dono de nenhum bem especificamente. Ele é sócio de uma sociedade, de uma empresa que tem diversos bens. Então, para ele vender qualquer bem, seria impossível. Ele só vai poder receber rendimentos que aqueles bens gerarem e que a holding distribuir a título de lucro para o seu sócio, afinal de contas, ele só vai ser sócio de uma holding. Então, eu protejo o meu patrimônio não só de terceiros, de eventuais credores, do futuros, como eu protejo o patrimônio também dos próprios herdeiros, da irresponsabilidade ou, às vezes, da incapacidade deles gerir o próprio patrimônio. Então, a proteção patrimonial tem esses objetivos. E como planejamento sucessório, volto a dizer, o planejamento sucessório é viabilizado através da doação. Eu coloco todo o patrimônio dentro de uma holding. Se for patrimônio imobiliário, dentro de uma holding patrimonial. Se for patrimônio representado por cotas ou ações da empresa, dentro de uma holding pura, dentro de uma holding de participações, e dou para os filhos, fazendo antecipação da minha sucessão em vida. A sucessão daquele patrimônio que aconteceria na minha morte, daqui 30, 40, 50 anos, 60 anos, acontece agora. Eu faço a transferência agora. Sem perder o controle desse patrimônio, porque me reservo o usufruto das cotas dessa holding e me nomeio como administrador, repetindo. Portanto, esse planejamento sucessório possibilita a definição dos aspectos sucessórios relacionados às empresas familiares e patrimônio familiar. Eu posso dizer quem vai ser gestor, quem não vai ser gestor, quem vai ter condições de participar da empresa como diretor, como membro de um conselho de administração, e quem não vai ter condições. Eu posso estabelecer as regras de administração das empresas do grupo e do patrimônio familiar. Faço a doação em vida, essa doação acabamos de falar, mediante reserva de usufruto e cláusula de impenhorabilidade, para que essas cotas não possam ser penhoradas por dívidas dos sócios, e também com cláusula de incomunicabilidade. O que significa incomunicabilidade? Esse patrimônio não vai ser contaminado por casamento dos herdeiros, então eu fico com a tranquilidade, saber que depois da minha morte, um filho meu que recebeu aquele patrimônio não vai ter que dividir esse patrimônio com o eventual cônjuge em caso de separação, porque veio com cláusula também de incomunicabilidade. Se eu já fiz a doação em vida, esse patrimônio não tem que passar por processo de inventário, porque o processo de inventário tem dois problemas. Se for a empresa, ele leva a empresa a ficar atrelada ao inventário. Se tiver briga entre esses sucessores, entre esses herdeiros, a empresa está atrelada ao inventário litigioso, está sem gestão, porque os herdeiros não se entendem entre eles quanto à gestão do negócio. Vou ter um juiz nomeando o administrador e, como eu disse, muitas vezes o administrador que não tem familiaridade nenhuma com o business da empresa, levando a empresa à falência. E com relação ao patrimônio, eu evito briga, porque não tenho mais que fazer transferência. O patrimônio, volto a dizer, está dentro de uma holding cujas cotas já estão em nome dos filhos. Eles não têm que brigar pela divisão do patrimônio, que é um grande problema para a família, porque muitas vezes você tem inventários litigiosos, que os herdeiros estão brigando pela divisão do patrimônio, enquanto aquele inventário está em andamento, esse patrimônio está inacessível, e aí a gente tem aqueles casos de famílias que são ricas, e vai ter uma ou duas gerações que vão permanecer, passar a vida pobres, porque todo o processo, todo o patrimônio está lá preso no inventário. No caso da holding, isso não vai acontecer, todo o patrimônio está dentro de uma holding, que tem o administrador, porque eu me nomeei administrador, e já digo no próprio contrato social quem vai ser o administrador ou os administradores da minha falta, então isso não vai impedir a holding de continuar alugando, recebendo os aluguéis, distribuindo o rendimento, e vai manter a família rica, sem necessidade
de passar anos e anos no inventário discutindo a divisão daquele patrimônio. E volto a dizer, uma situação triste. Famílias que são ricas e às vezes gerações inteiras, e às vezes mais que uma geração, permanece pobre porque tem patrimônio, mas esse patrimônio está inacessível, está atrelado ao inventário judicial. Esses dias, eu jogo futebol lá em São Paulo, no bairro do Ipiranga, eu passei por uma casa que estava com aspecto de abandonada, uma casa enorme, e tinha uma plaquinha lá dizendo assim: senhores pichadores, senhores invasores, essa casa não está abandonada, ela está em processo de inventário. Eu fiquei pensando, já imaginou? Os proprietários dessa casa estão há anos com essa casa, sem poder alugar, sem poder vender, sem poder fazer nada, muitas vezes precisando de dinheiro por problemas de doença, por problemas graves, e está aqui um patrimônio inacessível, porque está num processo de inventário. A plaquinha dizia, essa casa está em processo de inventário e regularização. É isso que a gente tenta evitar com o planejamento sucessório. E se isso é grave no patrimônio, imagine isso na empresa, né? Porque o patrimônio, mal ou bem, abandonado, cheio de mato, sendo invadido, ele está lá. Mas a empresa não resiste a isso. A empresa quebra. Então, é isso que a gente pensa em fazer, antecipando essa sucessão mediante doação. Com essas regras que eu falei para vocês, cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade, para evitar que esse patrimônio seja penhorado em função de dívida dos herdeiros, ou da própria dívida da atividade empresarial, que um dia esse herdeiro vai receber, vai herdar. Cláusula de usufruto, para que eu tenha o controle sobre esse patrimônio enquanto vida eu tiver, porque esse usufruto é vitalício, tá? E uma coisa muito importante, pagamento de ITCMD. Eu queria falar sobre pagamento de ITCMD. ITCMD, o Álvaro já falou, ITCMD é o imposto que incide em qualquer transmissão gratuita de patrimônio. E só há duas formas de um patrimônio ser transmitido gratuitamente: herança ou doação. Não existe outra forma. Por isso, é o mesmo imposto que incide nas duas situações, ou herança ou doação. Então eu vou pagar o ITCMD ou quando eu dou, ou quando eu deixo por herança. Se eu doar, eu disse para vocês, a doação é uma antecipação da sucessão, aquele patrimônio que meus filhos receberiam no futuro, eles recebem hoje, dentro de uma holding, para que eu consiga ter o controle sobre esse patrimônio enquanto vida eu tiver. E qual a vantagem disso? A vantagem disso é que no ITCMD, o ITCMD no Brasil tem uma tendência muito imediata, vamos dizer assim, de aumento, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas o ITCMD no Brasil, é difícil a gente falar isso, porque causa espanto, mas o ITCMD no Brasil é muito barato. As nossas alíquotas de ITCMD são muito baratas se comparada com outros países. Isso tem motivado os estados a pressionar o nosso Senado Federal a aumentar a alíquota máxima do imposto. A alíquota máxima do imposto é 8%. Como ele é um imposto estadual, cada estado tem o seu imposto, então a gente vai encontrar alíquotas diferentes para esse imposto, tá? Mas dentro do limite máximo hoje fixado pelo Senado Federal, que é 8%. Por exemplo, Piauí, a alíquota máxima é 6%, São Paulo é 4%, ou seja, entre 1 e 8 a gente vai encontrar todas as alíquotas, ou grande parte delas. Hoje existe no Senado uma proposta para aumentar esse imposto para 20% e ainda colocar uma porcentagem para a União, então ultrapassar os 20%. Se eu também faço a sucessão hoje, ou seja, se eu faço a transferência patrimonial, não mediante herança, com o meu falecimento, mas mediante doação, o que eu consigo fazer é transferir o patrimônio aproveitando a alíquota que a gente tem hoje, que é muito mais barata, e volto a dizer, a tendência no Brasil é essa alíquota ser majorada em pouquíssimo tempo, até porque a gente já tem hoje no Senado tramitando propostas para aumento dessa alíquota máxima do ITCMD, e é um imposto que tende a ser aumentado, porque é uma tendência mundial que o Brasil tende a seguir, tá? E para quem é advogado e tributarista, eu acho que é importante falar isso, não que eu concorde pessoalmente com isso, mas aumentar o ITCMD atende uma questão de política fiscal. Porque quando eu aumento o ICMS, por exemplo, que é um outro importante imposto do Estado, Ricardo, eu tô onerando, inclusive, não só os bens de consumo da elite, mas eu estou onerando os bens de consumo da classe trabalhadora, do feijão, do arroz, dos produtos que vão na cesta básica. Quando eu aumento o ITCMD, em tese, eu estou tributando quem tem patrimônio para receber por herança ou por doação. Então, em tese, eu estou tributando quem é, entre aspas, rico, e atendendo um dos princípios da tributação no mundo inteiro, que é atender a capacidade contributiva. Ou seja, quem tem mais patrimônio pagar mais para se fazer redistribuição de renda. Essa é uma das finalidades da tributação em todo o mundo. Então, quando os estados vão no Senado, eu não estou dizendo necessariamente que eu concordo com o aumento de ITCMD, mas o que eu estou dizendo é que quando os estados vão ao Senado Federal dizer queremos o aumento da alíquota, porque essa é uma tendência mundial e porque isso atende a uma política fiscal, eles têm argumentos sólidos, tá? Que são usados no mundo inteiro para taxar
a herança e a doação. Então, a gente tem hoje uma perspectiva de aumento do ITCMD no Brasil, que é muito grande, e que a transferência do patrimônio através de uma holding permite que se pague esse imposto hoje com as alíquotas que a gente tem. Mediante doação com essa reserva de usufruto, já falei. Essa holding muitas vezes pode vir acompanhada de um acordo de acionistas ou de cotistas no âmbito da holding, tá? Esse acordo de cotistas é muito utilizado em holdings de participações, aquelas holdings que controlam empresas, para quê? Para fins de evitar, para fins de normatizar a relação dos herdeiros em relação à própria empresa, para evitar que futura briga entre os herdeiros não leve a empresa à falência. Então a gente pode fazer acordo de acionistas com regras, por exemplo, dizendo quem vai participar da administração, quem não vai, quem vai poder entrar na sociedade ou não. Quer dizer, se um herdeiro morre, os filhos deles vão poder entrar, e a esposa vai poder entrar, e o esposo vai poder entrar, pessoas de fora da família vão poder entrar. Como é que vai ser isso? Eu posso criar regras em acordo de acionistas que permite a solução de impasse. Quer dizer, está todo mundo brigando, os herdeiros estão brigando, eu posso dar mecanismos para que essa briga não leve a empresa à falência. Um exemplo clássico, cláusula de put option. Put option nada mais é do que uma cláusula que você coloca no acordo de acionistas, que diz mais ou menos o seguinte: olha, se os herdeiros começarem a brigar entre eles, um deles ou outro, ou qualquer um deles, pode ter o direito de call option. O que é o direito de call option? Notifica o outro dizendo: eu quero comprar a sua participação. Porque muitas vezes é melhor você fazer um dos acionistas sair da empresa e sair com dinheiro no bolso, e o outro ficar, do que eles ficarem lá brigando entre eles, a empresa ficar sem gestão, a empresa ir à falência e acabar com a fonte da geração da riqueza, que é as empresas operacionais. Eu tenho outras cláusulas, que eu não vou ficar falando de todas para vocês, mas put option, que é o contrário da call option, que é o direito, ao invés de comprar a participação do outro, eu tenho o direito de vender a minha participação, e é um direito que eu tenho, portanto o outro é obrigado a aceitar, independe de consenso do outro, tá? Eu posso tudo estabelecer isso num acordo de acionistas, que nada mais é do que um contrato que vai normatizar a relação entre os acionistas no âmbito da empresa e, portanto, minimizando o risco de que conflitos societários futuros entre os herdeiros levem a empresa à falência, que é o que acontece muito no Brasil, que é uma das razões pelas quais a gente disse aqui no começo, o Álvaro disse, as empresas não conseguem passar da primeira para a segunda geração e muito poucas chegam à terceira geração. Tem uma cláusula que eu gosto muito, que é a cláusula de tag along, porque muitas vezes a gente confere a administração da empresa para um herdeiro só, e é comum que a gente estabeleça, por exemplo, cláusula de tag along, dizendo: olha, esse herdeiro vai ter as ações ordinárias da empresa, que vão ser as ações que vão ter direito a voto, portanto, ele que é mais capaz que vai ter as ações que vão ter direito de decidir os destinos da empresa, mas que se um dia ele vender essas ações dele para um terceiro, você, meus outros herdeiros, que não vão ter poder de gestão na empresa, vão, ao invés de ser obrigado a ficar com um terceiro para o qual ele vai vender as ações dele, vão poder sair junto com ele, vendendo as suas ações pelo mesmo valor, pelo mesmo preço. É uma cláusula que também é muito utilizada, só para vocês terem uma noção de como algumas cláusulas contratuais, que a gente pode firmar ou no acordo de acionistas ou no próprio contrato da holding, pode evitar que a empresa vá à falência. Muito bem. Benefícios fiscais, eu acho importante falar, holding patrimonial. Quando eu jogo meu patrimônio imobiliário dentro de uma holding patrimonial, se esse patrimônio imobiliário gera rendimento de aluguéis, ele traz uma economia fiscal, porque o rendimento de aluguéis na pessoa física, ele sofre uma tributação de 27,5%, a tributação que todos nós conhecemos, é a nossa tributação do dia a dia, né? Nós, pessoas físicas, pagamos 27,5% de imposto de renda, a grande maioria de nós, que somos pertencentes à classe média, é a nossa alíquota, 27,5%. Na pessoa jurídica, o rendimento desses aluguéis é tributado a 14,53% no máximo. Por que 14,53%? Já a alíquota efetiva. Eu não sei se interessa muito desmembrar isso, mas só para a gente saber, porque a pessoa jurídica que se dedica à atividade imobiliária, ou seja, ela se dedica a alocar imóveis, o rendimento dela é tributado dessa forma: PIS 0,65, COFINS 3, IRPJ 4,80, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social 2,88, o total de 11,33. Quando eu tenho um adicional do imposto de renda, quando essa renda ultrapassa R$20 mil mês, eu tenho um adicional, a alíquota máxima chega a 14,53. Então, eu estou falando de uma economia de tributos de 14,53%, de 27,5% para 14,53%, quando o meu patrimônio está dentro de uma holding. Então, eu também consigo não só proteção patrimonial, ao mudar a titularidade dos meus bens,
tirar ele do risco do negócio, fazer planejamento sucessório, evitando o inventário, evitando o risco que briga entre os herdeiros, dilapide esse patrimônio, e posso obter também economia fiscal. A minha holding de participações, aquela que controla minhas empresas, também pode gerar economia para o grupo empresarial, geralmente mediante uma diferença de regime de tributação. Se as empresas que estão no lucro operacional, essas empresas operacionais geralmente estão no lucro real, e a holding geralmente está no lucro presumido, a holding pode prestar serviços para as sociedades operacionais, serviço jurídico, serviço de RH, serviço de contratação de fornecedores, e pode cobrar por esse serviço, então eu gero uma despesa para as sociedades operacionais, diminuindo a tributação dela. Em contrapartida, para uma receita na holding operacional, na holding de participação, que tem uma tributação mais baixa de 14,53 também. Então, ambas as holdings podem trazer economia fiscal, seja no âmbito do ITCMD, ao me permitir antecipar a doação com alíquotas mais baixas, seja depois no âmbito do próprio funcionamento dela, já que ela vai permitir uma tributação ao longo da vida dela, no caso da holding patrimonial mais baixa do que a da pessoa física, e no caso da holding de participações, gerando economia fiscal para as holdings operacionais. Então, é isso que eu estou dizendo aqui para vocês, acho que nem preciso ficar lendo. Eu tenho uma diminuição do impacto tributário, no caso dos rendimentos aluguéis, de 27,5 para 14,53. Eu tenho uma redução do custo do inventário, tanto o custo que eu digo financeiro, como do custo emocional e do custo de dilapidação do patrimônio, porque, volto a dizer, o inventário pode durar anos se ele for litigioso, o patrimônio pode ficar inacessível e a família vai passar anos e anos pobre sem ter acesso a um patrimônio, sendo que, na verdade, ela é uma família que tem patrimônio. Sem falar na questão da antecipação da sucessão do ITCMD, que eu acho um ponto importante, desculpa bater nessa tecla, mas é algo que hoje tem nos preocupado bastante, o aumento do ITCMD no Brasil. Fora isso, o que a gente precisava falar é que a constituição da holding pode implicar em pagamento de ITBI. ITBI é um imposto municipal, eu vou pagar ITBI sempre que eu conferir bem imóvel ou capital social de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica for ter rendimento imobiliário. Por isso que a gente fez aquele organograma lá no começo, que quando eu tenho bens que não geram rendimento de aluguel e bens que geram rendimento de aluguel, geralmente você constitui duas holdings, para não pagar ITBI sobre aqueles bens que não geram rendimento de aluguel, já que a holding que vai ter rendimento de aluguel, se ela tiver rendimento de aluguel, eu vou ter que pagar ITBI sobre todos os imóveis que eu conferi aquela holding patrimonial. Eu estou dentro do meu tempo ainda? Mas acabei antes. Acabei. Consegui terminar. Assim, o tema é complexo, é longo. Eu tentei resumir aqui para vocês, sem ser muito tecnicista na minha linguagem. E basicamente dei as ideias gerais sobre a construção da holding e seus benefícios. E acho que eu continuo aqui na mesa para dúvidas e debates, né? Não é isso, Ricardo? Eu continuo aqui. Então eu continuo aqui hoje à disposição de vocês. Espero aí, pelo menos minimamente, ter conseguido esclarecer um pouquinho a questão da holding e seus benefícios para vocês. Obrigado. Excelente apresentação do Aloysio, agradeço. E agora eu vou chamar para a apresentação a palestrante Camila Garavello, economista de São Paulo. Ela está aqui hoje representando a gestora de recursos Azimuth. Tá? Com a palavra, Camila. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente quero agradecer ao Ricardo por ter me convidado para estar aqui hoje. E, enfim, parabenizar também a doutora Aloysio, porque a palestra foi muito boa. Esse tema é extremamente importante. Eu trabalho com gestão de patrimônios na Azimuth. Já me perguntaram aqui hoje se a Azimuth era empresa de barco, eu estou acostumada. A Azimuth, quando veio para o Brasil, ela é uma empresa italiana, listada na Bolsa de Milão. Hoje ela gera em torno de 170 bilhões no mundo, está presente em 15 países. É uma empresa bem conhecida, mas quando chegou no Brasil, há 3 anos atrás, era pouco conhecida e a marca italiana de barco bastante conhecida, né? Então,
Tinha cliente meu que eu já trabalhava com ações, já trabalhei 10 anos antes da Azimuth no mercado financeiro, falava, poxa, mas na crise, 3 anos atrás, né, no olho do furacão, você está vendendo barco? Eu falo, não, não estou vendendo barco. Enfim, mas a Azimuth ela é bem grande, ela tem um case de sucesso, eu vou passar um pouquinho. Tem um case de sucesso interessante, porque ela começou na Itália com o Pietro Giuliani, foi criada lá atrás, e ela estava bem naquele momento também, que a Itália estava passando por um momento complicado, a questão da mãos limpas, que alguns devem conhecer, enfim, um perfil bem parecido com o Brasil, os clientes todos na Itália aplicando em bancos comerciais. E ela fez, e foi um case muito interessante, ela fez a desbancarização dos investidores na Itália. E aí ela começou a expandir e ir para países onde ela achava que realmente isso iria acontecer. O Brasil foi a última parada, assim, não, foi para Miami, foi a penúltima ao Brasil. Ela veio com esse intuito de fazer a desbancarização também no Brasil, porque no mundo, nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 95% da população investe a liquidez, tem sua liquidez fora dos grandes bancos comerciais, só 5% em banco. No Brasil, ao contrário, 90% dentro dos grandes bancos comerciais e 10% fora. Então, a plataforma da empresa é totalmente aberta. A gente tem, hoje, parceria com os melhores fundos de investimento do Brasil, os melhores gestores. E isso eu acho muito importante, já linkando com a palestra da doutora Luísa, é o seguinte, do jeito que ele falou da holding patrimonial, é extremamente importante também ter um pouco de pensar na parte líquida, porque ele falou basicamente da parte empresarial e a parte imobiliária. E aí você fala, já que ele mostrou naquela tabela que 34% são tributados investimentos na holding, o correto é dividir, passar como dividendos para a pessoa física, e aí a liquidez você vai fazer a gestão de uma maneira também mais eficiente por alguns veículos que eu vou falar aqui. Fundo de investimento. Fundo de investimento, você tem os fundos tradicionais, onde os gestores estão lá gerindo o recurso das pessoas físicas e vocês são cotistas de fundos abertos, todo mundo deve conhecer os melhores fundos. Agora, tem a questão do fundo exclusivo, que pouca gente conhece. Alguns de vocês devem ter já, enfim, mas o fundo exclusivo, ele é como uma holding, ele é a figura da holding. A gente pode pegar isso e passar para a liquidez, tá? Ele é uma casca, é uma pessoa jurídica onde você coloca todos os seus investimentos, e quando eu falo exclusivo, é que pode ser de uma pessoa só, pode ser de uma família, ter 5 cotistas. Tudo que o doutor Aloysio falou, aquela cláusula, doação das cotas do fundo, em vida, com usufruto para os filhos, é a mesma coisa, idêntico, só que para a liquidez, tá? Para os recursos financeiros. Então, isso é muito... Eu vou mostrar o diferimento do imposto de renda, a diferença enorme que faz isso dentro de um fundo exclusivo. Eu vim aqui mais para mostrar essa parte e como fazer vocês pensarem, às vezes, um pouco... E aí entra também a figura do consultor, porque tem muita gente que chega para mim já com uma estrutura estranha, e aí fala, poxa, se eu soubesse disso, eu tinha feito, meus imóveis já começava com fundo imobiliário. Então, falta isso, eu acho que falta muito, essa ideia do Ricardo ter juntado um escritório de advocacia e uma gestora de patrimônio é fantástica, porque vocês conseguem ter uma visão bem holística da coisa. Então, vamos lá. Aqui, eu vou falar um pouco dessa casca do fundo exclusivo, tá? Vai ser um bate-papo e eu vou explicar. O fundo, você coloca seus investimentos dentro de uma casca,
tá? Nessa casca você vai conseguir transacionar todos, entrar de fundo, sair de fundo, renda fixa, dependendo do perfil do cliente. E o fundo, como uma PJ, ele tem esses 4 elementos, tá? Você tem o papel do gestor de patrimônio, que é o que a Azimuth faz, que entra só com a inteligência, falar onde que você vai aplicar, o que você vai fazer com recurso, estratégia. O custodiante, que é onde vai ficar o seu recurso, o dinheiro, onde ele fica parado. Então, a Azimuth hoje tem parceria com os maiores custodiantes, com Bradesco, enfim, Santander. É onde realmente vai ficar o recurso, onde você vai transferir, movimentar a sua conta. O administrador, que é a figura que vai dar relatórios, porque o seu fundo, a sua PJ, vai ter cota, igual a holding, é uma cota. Então, essa cota tem rentabilidade diária, dependendo do fundo, ela vai ter imposto, come cotas, que é aquele imposto que tem semestral dentro do fundo. O administrador faz toda a parte de relatório e contabilidade. E o administrador e o auditor que vai fazer a auditoria do fundo, tá? Então, é tudo separadinho. O que eu queria falar é que a parte de gestão, ela não tem nenhuma... E aí, isso que eu acho que é interessante, tá? Os bancos comerciais hoje, os grandes bancos, você tem tudo num banco só. Você tem a gestão no banco, a custódia no banco, o administrador é o banco, enfim... Até, às vezes, a auditoria que não, mas você tem um papel só. Você ter cada um fazendo uma coisa, isso para você traz uma autonomia muito grande. Eu acho que traz também uma confiança. E aí depois eu vou mostrar o que eu vejo diariamente, como é que eu consigo ajudar o cliente a enxergar tudo isso. Tá? Vou dar exemplos. Bom, então falando um pouquinho de fundo exclusivo, o fundo exclusivo, essa PJ, ela pode ser de 3 maneiras. Pode ser um fundo aberto. O que quer dizer um fundo aberto? Eu já falei que o fundo exclusivo é de uma pessoa, então ele não vai ser aberto para todo mundo. O fundo aberto, ele quer dizer que você pode aplicar e resgatar a hora que você quiser. Ele fica lá, prontinho para você resgatar. Baixa a aplicação, manda para minha conta, tem um dinheiro novo, vou mandar para o fundo. Enfim, ele é um fundo mais maleável em termos de liquidez, tá? Esse fundo, como é que ele é tributado? A gente viu lá a tributação da holding, a gente viu a tributação, enfim, da pessoa física de 27,5%. O fundo ele é tributado como 15%. Só que assim, não é 15%, dependendo do fundo aberto, se for o fundo de ações, é 15% só no resgate. A maioria não tem fundo FIA assim, tão agressivo, FIA. Acaba indo para um fundo multimercado, para ter um pouquinho de crédito privado, um pouquinho de renda fixa. Esse fundo, ele tem o Come Cotas. Vocês sabem? Bom, cota acho que todo mundo sabe, né? O que é? O Come Cotas, todo mundo sabe? Que é cota, sim, né? Você acha que é importante falar? Só um parênteses, a gente combinou que eu ia explicar isso. Quando você coloca o dinheiro num fundo, numa carteira de investimentos, como tem vários ativos diferentes, você tem que achar uma forma de medir a rentabilidade. Então, quando você coloca R$1.000, digamos, em um fundo, inicialmente a cota é R$1, então são 1.000 cotas e R$1.000. Quando esses R$1.000 valorizam para 1.200, a cota sempre é o patrimônio dividido pelo número de cotas. Então, de 1.200 por 1.000 dá 1,2. Então, rendeu 20%. E assim a cota vai variando de acordo com a variação dos ativos que compõem aquele produto, aquele fundo. O que vai ser interessante que ele vai falar agora, que é importante que a gente converse um pouquinho antes matematicamente, é o seguinte. Essas cotas valorizando, a cada 6 meses, em maio e novembro, o governo vai lá e vê quanto foi que valorizou essa cota. 20%. O cara ganhou R$200. Beleza. Então, eu vou ter que tirar 15% de imposto a cada 6 meses, para fundos de longo prazo, de renda fixa e multimercado. Ações não. Então, quando ele tira esses 15%, ele não vai tirar dinheiro do fundo. O que ele tira? Você tinha 1.000 cotas a 1,2, certo? Então, quanto você ganhou? R$200. 15% dá quanto? 15% de R$200, R$30. Então, ao invés de você pagar em dinheiro, você paga em cotas.
Ele vai lá, R$30 equivale a quantas cotas? Divide 30 por 1,2, dá 25 cotas, e você passa a ter 975 cotas. Em maio e novembro acontece isso em fundo de renda fixa e fundo multimercado. O fundo de ações só não acontece isso por um motivo, porque você não sabe quanto realmente que aquela ação vai variar. Então, o governo não tem como fazer esse cálculo, e por isso que se dá só no resgate, quando você realmente ou tem prejuízo, ou enfim, ganho. Se tiver prejuízo, tem compensação de prejuízos no IR, ou então, se você tiver um ganho, você vai pagar. O bom, assim, o bom do fundo, o fundo exclusivo, você consegue transicionar todos os investimentos que você tem dentro daquela casca que eu expliquei, sem ficar pagando IR toda hora. Mas a cada 6 meses você vai ter a cobrança do Come Cotas, tá? Qual é a diferença do fundo aberto para o fundo fechado? Exatamente essa. O fundo fechado não tem Come Cotas, nem fundo de renda fixa com perfil conservador, moderado, não tem Come Cotas. Por que ele não tem? Porque ele só pode ser resgatado ou só pode aplicar recurso ou resgatar quando você, numa janela específica de tempo. Então, tem administrador, lembra que eu falei do papel do administrador? Tem administrador que permite uma amortização, que é um resgate por ano, e uma aplicação por ano. Já tem administradores que permitem 2, mas o máximo são 2. Ou você tem que se planejar, pegar o seu recurso e falar, um pouco vai ficar no fundo fechado, e eu vou ter um fundinho aqui de liquidez para eu me planejar e descer o dinheiro da aplicação todo ano. Enfim, por quê? Eu vou mostrar na próxima, logo mais, o diferimento, a diferença que é isso. Eu escutei já de pessoas assim, poxa, mas isso não dá tanta diferença. Esses 15%, esse adiantamento semestral não dá. No longo prazo, dá muita diferença, muita diferença. Aí, depois dos fundos fechados, a gente tem os fundos exclusivos de previdência. Esses eu gosto bastante. Como o doutor falou, o ITCMD é uma coisa que hoje está muito em voga e os fundos de previdência não têm incidência de ITCMD, por enquanto. E eu acho, Camila, que não vai ter. Conversando com as seguradoras, eles têm uma segurança de que, como previdência ainda é visto como um seguro, enfim, tem algumas coisas na previdência, você não pode ter a cobrança de ITCMD. Isso é muito discutível. No Rio de Janeiro houve a cobrança, caiu a cobrança, então fica nessa indecisão, mas o fato é que não tem hoje a incidência, então a gente pode usar um fundo exclusivo, igual a gente está falando, só que ser de previdência. Antigamente, isso era um pouco mais difícil de fazer, porque os fundos de previdência não rendiam quase nada. O fundo de previdência era totalmente passivo. Você ia ter lá um fundo lá de previdência dando 80%, 90% do CDI, e olhe lá, tá? O que aconteceu de um tempo para cá foi o movimento das seguradoras independentes, sempre é o movimento mais da parte independente, pensando no cliente, com que? Pensando, poxa, se o fundo de previdência, se a previdência privada é um investimento de longuíssimo prazo, o porquê não rentabilizar mais ainda esse recurso de previdência? E aí veio a ideia de trazer gestores renomados, os melhores gestores do Brasil, para gerir os fundos de previdência nessas seguradoras independentes. A Icatu foi a pioneira nesse processo. A Icatu, para quem não sabe, é da família Almeida Braga, que era um dos sócios do Bradesco, uma pessoa física, um dos maiores sócios, que começou com a corretora do Bradesco. Ele saiu, depois tem uma trajetória bem interessante, a gente pode deixar depois a apresentação. Mas o que aconteceu? A Icatu pensou nisso, falou, não, cara, fundo de previdência tem que ter uma gestão ativa. E aí mudou o cenário, porque tem clientes que enxergam, inclusive, a parte de sucessão de previdência é espetacular, mas enxergam, inclusive, como investimento. Como, de repente, fazer um investimento, porque a previdência, ela não tem cobrança de performance, é proibido ter cobrança de performance, infelizmente, que eu acho que o gestor que está lá dando performance teria que ser remunerado, mas hoje não tem e acho que não vai mudar isso.
Mas a previdência, ela não tem o custo da performance e também não tem o come cotas. E você pode resgatar a hora que você quiser. Claro que obedecendo os 60 dias de carência. Mas você pode resgatar o fundo de previdência, não tem aquela limitação de 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Tá? E a melhor de todas, que é no final, depois de 10 anos, se optar pela tabela regressiva, você tem a alíquota de 10%. Coisa que investimento, qualquer investimento de renda fixa, multimercado, qualquer um, você paga 15% no final. E o fundo de Prev é 10%. Então, além do diferimento, você ainda tem a diferença dos 5% no final. Eu vou mostrar depois a diferença de um fundo exclusivo de previdência e um fundo exclusivo normal. Você tem também os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários são esses fundos que vocês veem listado em bolsa, podem ser com finalidade de ter imóvel para renda, distribuir renda com isenção, e aí você precisa ter 50 participantes para ter isenção no imposto do aluguel, ou para sucessão, que a gente está falando aqui. Como? Isso é muito interessante, tá? O doutor falou, não sei se vocês devem ter visto, naquela parte que ele separa a holding patrimonial entre holding para imóveis de locação, para locação, para você ter fonte de renda dos imóveis, e imóveis onde você só compra e vende, tá? Qual é a diferença? Em uma, o imposto, na que você compra e vende, o imposto é de 6%, pode ser até de afetação, enfim, pode cair até para 4%. A outra, que é dos aluguéis, que foi a última que ele mostrou, que era 14,53 o número, você é tributado todo mês com os aluguéis dos imóveis em 14,53. Todo mês, tá? Então, o que acontece? Quando você faz um fundo imobiliário e você coloca esses imóveis para renda, você tem esses imóveis de locação e faz isso dentro de um FII, um fundo imobiliário, o que acontece? Você pode criar um fundo fechado, desse fundo FII fechado que eu acabei de falar, que não tem come cotas em cima do fundo imobiliário. Para quê? Para você poder subir o dinheiro, porque o fundo imobiliário, por ser imobiliário, ele não pode ter aplicações financeiras, não pode ter letra financeira, CDB, renda fixa, nada. Ele tem que ter uma limitação, 95% do patrimônio tem que estar em imóvel. Então, o que acontece? Você consegue vender os imóveis dentro do fundo imobiliário, comprar, vender, receber os aluguéis, subir esses aluguéis para o fim e aplicar esse dinheiro, deixar ele aplicado. Não vai pagar aquele imposto mensal de 14,53. Quer dizer, você não vai pagar, não, você vai diferir, você vai pagar quando tirar o dinheiro do fundo de cima, da casca. Então, é a magia do juros sobre juros, é a mágica do juros sobre juros, tá? Então, com essa estrutura, que você fazendo esse tipo de estrutura já, você consegue diferir esse aluguel. Faz sentido? Faz para quem tem renda de aluguel dos imóveis, de aluguéis, só. Porque quando você tem só aquele 6%, aí vale a pena ficar na holding. Porque você não vai ter esse imposto de 15% quando você for tirar esses impostos do fundo, tá? Cada caso é um caso, tem que ser analisado. Estou falando isso aqui porque eu já participei de clientes que tinham uma holding com puro, recebia 400, 500 mil reais de aluguel todo mês. Ele pegou a holding, pôs a holding, adquiriu as cotas da holding no fundo imobiliário, claro que ele vai ter que pagar ITBI, vai pagar ganho de capital, fez já as doações para os filhos das cotas, já fez toda a parte de sucessão com o advogado, colocou no fundo imobiliário e colocou um fim fechado em cima. Ele fez isso e depois de um tempo ele fez a reavaliação desses imóveis também dentro do fundo imobiliário e esse ganho de capital também difere. E ele consegue comprar e vender imóvel o tempo inteiro sem pagar o imposto, só quando ele tirar o dinheiro do fundo. Então, isso é muito interessante. Pouca gente se atenta, acaba fazendo. E, enfim, hoje mesmo, você acaba se deparando assim, vou começar a comprar. Vou dar um exemplo. Tem um tanto X de milhões que eu vou comprar de imóvel em tal cidade. Poxa, se já tem a ideia de comprar imóvel, já monta o fundo imobiliário.
já compra dentro do fundo, porque quando você for fazer a valorização do imóvel, você já faz dentro do fundo. A mesma coisa com o Fundo de Investimento em Participações, que são os FIPs. É para a empresa, é a mesma coisa. Você compra e vende empresa, startup, gira muito. O que você faz? Compra dentro de um FIP, já vai fazendo todas as suas empresas dentro do FIP. Quando você vender, o ganho de capital fica no FIP, você sobe para o fundo fechado, aloca esse dinheiro, rentabiliza esse dinheiro, desce para o FIP e compra mais empresa. Então, você tem, assim, N estruturas de sucessão que dá para fazer com os fundos exclusivos, tá? Bom, tá pequenininho, mas aqui eu vou dar uma... Eu vou chegar até perto para eu ler para vocês. Isso aqui é um estudo do efeito imposto, que eu tinha acabado de falar para vocês, tá? O patrimônio do fundo fechado é a primeira linha, é um fundo de 12 milhões de reais. Patrimônio do fundo aberto. O imposto devido do fundo fechado, o imposto devido do fundo aberto, o imposto pago, o PL líquido e o ganho de floating. O ganho de floating é o que você economiza com o Come Cotas, tá? Aqui, ó. Imposto pago pelo fundo fechado come cotas, imposto pago pelo fundo aberto come cotas. Do fundo fechado está zerado e esse é o que você vai pagando a cada semestre. Bom, eu vou aqui simulando uma taxa de CDI, tá? Para todos esses anos de 8% a gente fez. Nos 2 anos, vocês podem ver aqui no patrimônio do fundo fechado, 12 milhões, 11 milhões 985 no fundo aberto. 5 anos, isso vai aumentando, porque o imposto que você está pagando, ó, de Come Cotas, 298 mil, em 5 anos quase 1 milhão, em 10 anos 2 milhões e 300, em 15 anos 4 milhões e 400. Quando você tem um fundo aberto versus um fundo fechado, em 15 anos com patrimônio de 12 milhões, você tem um ganho de floating de 3 milhões e 700. Essa é a diferença. 3 milhões e 700 em 15 anos para 12 milhões de patrimônio. Então, é uma diferença grande. Quando você fala ainda de fundo de previdência, que não é 15, é 10, esse ganho aumenta mais ainda. Então, assim, isso sem contando já que você não vai pagar o ITCMD, que é 4%, o custo de inventário, porque previdência em 4, 5 dias já está na conta dos beneficiários, não entra inventário também. Então, isso é uma coisa boa. Então, você consegue trabalhar os fundos fechados, fundos abertos e fundos de previdência para sucessão. Aqui é um gráfico, tá? Um comparativo entre um VGBL, onde você paga só sobre o que rendeu, um fundo fechado e um fundo aberto. Aqui é a linha vermelha, ó. A azul é o fundo de previdência, é um VGBL tabela regressiva. O fundo de investimento aberto é o verde e o fechado é o vermelho. Vocês conseguem ver a diferença. E aqui o patrimônio do fundo começa em 20 milhões, tá? Atinge, depois de 15 anos, 100 milhões no fundo de previdência, num fundo de Prev. E atinge o fundo de investimento fechado, ele atinge 90 milhões e depois a diferença é grande, é de 10 milhões, tá? E aí você vai vendo o fundo aberto na linha dos 80. É isso, a diferença é muito grande. E isso eu estou falando sendo conservadora. Não estou colocando um fundo de previdência extremamente agressivo, como a gente tem hoje no mercado, enfim. Eu estou falando de um fundo de ganho real aí de 3%, 4%. Bom, isso aqui é só para ilustrar um pouquinho da tabela regressiva e a tabela progressiva. A progressiva é para investimentos de curto prazo, tá? Lembra que a gente falou que tem fundos de investimento hoje bons em previdência, que inclusive está fechado para o público em geral? Vou dar um exemplo. Aqui todo mundo conhece, eu já ouviu falar do fundo Galileu, do Safra, que foi eleito como um dos melhores fundos do Brasil, né, durante muito tempo. O Galileu,
ele ficou um tempo aberto, atingiu um certo PL e fechou. Ninguém conseguia mais colocar dinheiro no Galileu. Aconteceu isso com o Verde também. O Verde é mais antigo ainda que o Galileu, que é do Luiz Stuberger, né? O fundo do Luiz Stuberger, desde 1997, deu 14.000% contra 1.000 do CDI. É um fundo extremamente consistente, é um dos melhores gestores, é o melhor gestor que a gente tem no Brasil hoje. O que aconteceu? O Stuberger fechou o Verde, devolveu o dinheiro de quem tinha lá e montou a previdência do Verde. Então, você consegue, com valores pequenos, acessar a previdência do Verde através da Icatu, através de algumas seguradoras. Então, isso eu achei bem interessante. A proposta dele, quer dizer, o benchmark dele, ele busca dar um retorno CDI mais 4%, tá? No fundo de previdência. A gente está falando de um retorno bem maior que esse que a gente está vendo, que eu simulei. Mas, voltando para a história do Galileu. O Galileu fechou, o gestor do Galileu saiu do Galileu, ele montou a gestora dele, vocês devem, não sei se todos acompanham, ele montou a Adam em abril do ano passado. Ele abriu a Adam, pouca gente sabia, saiu no jornal, mas meus clientes não, enfim, os clientes não estavam acompanhando direito. Ele atingiu 11 bilhões agora, no mês passado, e fechou o fundo para captação. Ou seja, ele não deu nem um ano de captação, ele já fechou o fundo com 11 bi. Não vai abrir o fundo tão cedo, tá? A estratégia dele. O que ele fez? Abriu a previdência da Adam. A previdência da Adam está aberta, o fundo de previdência. Se você tiver um fundo exclusivo de previdência, a gente consegue chamar ele para gerir o fundo de previdência. A gente consegue entregar para ele a gestão do fundo de previdência. Bom, essa aqui é a plataforma de fundos de uma seguradora que eu trouxe para vocês verem, que hoje a gente tem o JP Morgan fazendo gestão de fundo de previdência, a gente tem fundos de ações, a gente tem a Ibiúna, a gente tem a Quest, que é do lado do Mendonça de Barros, que eu falei, que hoje pertence à Azimuth, a gente tem o Verde, que é o do Luiz Stuberger, a gente tem a 20 Partners, a gente tem uma infinidade de gestores fazendo gestão de fundo de previdência, principalmente os especialistas em ações, tá? Olha aqui o que eu tinha falado para vocês, ó. Isso aqui é um sistema que ele atualiza em tempo real. Você tem o Adam Macro 2, que é o que atingiu 11 bilhões, é a linha azul, desde o início, abril de 2016, tá? Ele está dando 368% do CDI desde que ele abriu o fundo. É a linha azul. A linha vermelha é o Adam Icatu Previdenciário, é o fundo de Prev, que está dando 461 do CDI. Ele está dando mais que o fundo aberto. Por quê? Por causa da performance e por causa do Come Cotas. O Adam Macro é um fundo que tem Come Cotas, ele é um multimercado. E o Come Cotas é impactado diariamente na cota. Você nunca vai ver um impacto, daí 6 meses o fundo faz assim. Não. Isso é acruado diariamente na cota do fundo. O administrador faz esse trabalho. Então, o que acontece? O de previdência está rendendo mais. O mês passado rendeu 6,90 contra 3,40 do fundo aberto. É a mesma estratégia, é o mesmo fundo, enfim, o mesmo gestor. Isso aqui é o Adam contra o Galileu. Eu coloquei desde que o Márcio Appel, que é o gestor do Galileu, saiu do Galileu. O Galileu continua bem, não estou falando mal, eu acho um bom fundo. Só que desde que o gestor saiu do Galileu e montou a gestora dele, você consegue ver aí um risco muito parecido. O Adam Macro tem um risco de 7,86 contra um risco de 7,30 do Galileu. Só que o Adam Macro está dando 225 do CDI e o Galileu está dando 121. Isso aqui é uma coisa interessante, é uma carteira de previdência, de fundo de previdência, como se fosse uma carteira de um fundo exclusivo, tá? Eu tive que mudar os valores. Mas para vocês verem o seguinte, você consegue fazer com uma carteira de Prev, um fundo exclusivo de previdência, você consegue fazer uma gestão como um fundo normal. Eu coloquei aqui 16% da carteira em IPCA, atrelado à inflação. Eu coloquei o Verde Previdência, 11% da carteira. Eu coloquei 37% num fundo de renda fixa, tranquilo, com crédito privado, que é para dar 105, 107 do CDI. E coloquei um fundo da 20, que é um fundo que tem um pouquinho de dividendos, ações, enfim, também é um multimercado, tá?
Eu coloquei esses fundos para vocês terem uma ideia. Essa carteira está dando em torno de 190 do CDI, 186 do CDI. A vol dela não é muito alta, porque eu coloquei 40% em renda fixa. Mas o fato aqui, mais do que as gestoras, gente, eu estou mostrando que dá para fazer gestão perfeitamente com fundo de prévi. A gente consegue pôr inflação, dividendos, tudo que numa carteira de um fundo, de uma família, a gente consegue fazer dentro de um fundo de previdência. Então, é só um insight, assim, é só um pontinho para vocês pensarem. Claro, não vai ser todo o patrimônio, tem que ter ajuda do consultor financeiro, tem que ter ajuda da gestão para falar um pouco é um fundo de previdência, um pouco no fundo fechado. É que eu sinceramente, de todas as famílias hoje que eu atendo, eu plantei essa semente e eles já têm um fundo fechado de previdência. Fechado não, porque a previdência você pode sacar, mas já tem um fundo exclusivo de prévi. Bom, é isso. Eu queria falar um pouquinho, então, para vocês dessas sacadas, principalmente a parte de sucessão. O fundo, você consegue pôr no regulamento todas as cláusulas. Se quiser fazer que o fundo... Eu tenho cliente que falou, eu quero que meu dinheiro dure para 3 gerações, 4 gerações ou para sempre. Se eternize. Então, o que acontece? Fez uma fundação, a fundação recebe só o rendimento do investimento, ela não tem família. Então, você tem assim, uma infinidade de coisas para fazer através dos fundos de investimento. Tá? E mais do que isso... Eu acho que o papel da gente, de todos nós, e do consultor, do gestor, é ser muito transparente com o cliente, muito transparente mesmo. Porque um fundo tem um custo, o fundo exclusivo não é um custo alto, a partir de 6 milhões, 7 milhões já justifica ter um fundo exclusivo. O banco vai falar que não, e muito caro. Vamos fazer depois de 15, vamos fazer depois de 20. Não, não é. Eu já fiz vários estudos, dá para fazer um fundo com esse tipo já a partir de 7 milhões de reais, já justifica. Que mais? Você tem também a questão das taxas. Um fundo exclusivo, você pode ter várias aplicações, tá? O que eu, Camila, e o que um consultor vê, é o que tem dentro desse fundo e o que o banco está oferecendo para você, o que você vai fazer dentro desse fundo. Porque se você colocar o seu fundo dentro de um fundo do banco, onde é um fundo de fundos, vai comprar cotas de outro fundo, a sua taxa, você não enxerga, mas você vai ter aí sobretaxa dentro do fundo. Então, isso acontece demais na hora de eu pegar um fundo de um cliente antes de trazer para a Azimuth, eu abrir e ver o tanto de taxa que ele está pagando. Isso é muito comum, não vou falar nome de banco, na verdade, todos os bancos, a maioria dos bancos fazem isso. Então, eu acho importante a presença de um consultor para ajudar vocês na hora de tomar esse tipo de decisão. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, estou aberta para responder as perguntas em relação a fundo, mas a gente tem hoje uma infinidade de coisas para fazer. E tem a questão também do investimento fora, né? Que depois você pode abrir. Fiquei muito feliz com o resultado dessas 2 palestras, porque realmente vocês começaram a entender agora que dá para casar as 2 informações. Vocês viram que ela falou no momento que a holding imobiliária pode entrar no fundo imobiliário. Então, essa inteligência, ela precisa dos 2 juntos, a gestora e o jurídico, tá? Eu vou passar para discussões, mas antes eu vou falar um pouco sobre a Silp. A Silp é uma empresa hoje que faz planejamento financeiro. O nosso foco é esse hoje, tá? E tem também a parte educacional. Todos esses materiais que estão sendo feitos nesses eventos mensais estão sendo gravados e colocados numa plataforma. Esse é o segundo, tá? E com R$40 por mês todo mundo pode acessar. E a assinatura anual é R$480. A gente vai deixar o acesso pleno a todos os nossos cursos que estamos subindo para a plataforma. Então, edu.silp.com.br, esse material também vai estar disponível de hoje. Inclusive do mês passado, que foi de cenário imobiliário. O Silpcard é uma ideia que nós tivemos
para que o nosso cliente, que é um cliente diferenciado, tenha vantagem nos estabelecimentos parceiros. Então, todo mundo que é cliente do planejamento financeiro tem o CIP-Card. A gente já distribuiu mais de 100 CIP-Cards esse mês, tá? E todo lugar que eu vou, eu pergunto, falo com as empresas, quer ter mais clientes? Eu tenho um nicho de clientes que eu acho que se adequa ao seu, então a gente está aberto a quem for empresário aqui, que queira colocar a sua empresa, por exemplo, loja de carro, que tem o perfil de quem tem reservas financeiras, e qualquer empresa que você quiser trazer, não tem nenhum custo, você coloca a sua marca, oferece o desconto para o nosso cliente tem um cartão, que também não é um cartão de crédito, não tem nenhum custo, o cliente chega, apresenta o cartão e tem um desconto em restaurante, em estabelecimento. Tá? Voltando a falar aqui do planejamento financeiro, vejam que eu falei 6 áreas no início, 6 áreas de atuação. Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando aqui de todos os tipos de atuação do planejador financeiro, e um que não foi falado aqui é a parte de gerenciamento de riscos e seguros. Existem alguns tipos de seguros, seguros para a pessoa-chave da empresa, seguros empresariais, que quando há um falecimento de um sócio, a empresa recebe um recurso para comprar para os outros sócios a parte do que faleceu. Existe uma série de soluções em seguros e previdência para funcionários, que não convém falar agora, mas é importantíssimo no planejamento sucessório, planejamento empresarial. Tá? Eu vou aproveitar esse momento aqui agora para chamar aqui para essas cadeiras da frente os nossos planejadores financeiros. Eu queria chamar para cá agora, para frente, o Rafael Corrêa, por favor. O Diego, segue. Pode sentar aqui, porque pode ser que alguma pergunta você queira nos ajudar, Rafael. E o Daniel Ferreira. E uma última colocação é que o nosso posicionamento, vocês estão vendo aí, valorize quem mais importa, é porque no final das contas, quem importa para você é o motivo de você estar aqui. Se você pensou em sucessão e está aqui, você está de parabéns, porque você pensou em quem? Na sua família, tá? Então, isso é que é o mais importante para nós, tá? Muito obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta para o Aloysio, doutor Aloysio. Com relação, eu entendi que a pessoa física, tendo recurso, tendo patrimônio, ela colocando dentro da holding patrimonial, ela vai estar protegendo este investimento, o investimento imobiliário. Uma outra pergunta, aí me surgiu uma dúvida. Eu sou um empresário, comecei a minha empresa foi gerando recursos e lucros e dividendos ao longo dos anos, e eu adquiri e constituí patrimônio dentro da minha pessoa jurídica, que não é um patrimônio operacional, não é da operação do dia a dia. Ele foi terrenos que eu fui colocando, incorporando dentro da minha pessoa jurídica. Para que eu possa passar isso para a holding e fazer essa proteção, eu tenho ganho de capital e imposto sobre essa transferência? E é possível fazer isso? É possível proteger um patrimônio que, em determinado momento, ele foi gerado pela pessoa jurídica, certo? Ele foi gerado, e depois, mas ele virou depois um patrimônio, vamos chamar, entre aspas, familiar. Eu quero proteger esse patrimônio, transferir ele para a pessoa física e proteger ele, dentro de um conceito de holding. Ok. Seu nome mesmo? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Você tem uma sociedade operacional, uma empresa, tá? E essa empresa, como eu falei aqui para vocês, toda empresa tem risco, é o risco do negócio, né? Essa empresa gerou riqueza e você transformou essa riqueza em patrimônio imobiliário, por exemplo. Se ele está lá transformado em patrimônio imobiliário, na titularidade da empresa, veja bem, quem é o dono daquele terreno? É a empresa XPTO Limitada. Essa empresa XPTO Limitada exerce uma atividade que é de risco, como a gente falou, a atividade da empresa é evidentemente de risco, e esse patrimônio está correndo risco. Mas ela tem uma dívida trabalhista, uma dívida fiscal, não tem nem que se cogitar em atingir patrimônio de sócio, nada. Ela já tem aquele patrimônio para responder por essa dívida, né? Então ele está correndo o risco do negócio. Se eu entendi bem a sua pergunta é: posso tirar esse patrimônio de dentro da empresa e colocá-la numa outra empresa, numa holding patrimonial, onde eu faria uma proteção disso? Sim, pode. Para tirar patrimônio, seja de uma pessoa jurídica, seja de uma empresa, seja de uma pessoa física, você tem que observar apenas uma regra que a lei chama, nós juristas chamamos, de fraude à execução. Significa o quê?
como pessoa física, como pessoa jurídica, eu posso dispor do meu patrimônio, eu posso tirar patrimônio da minha titularidade, desde que eu não fique insolvente. Significa o quê? Eu tenho 10 milhões em dívidas, tenho um patrimônio de 15, tirei um patrimônio de 1, fiquei com 14 milhões de patrimônio, quer dizer, eu estou solvente para pagar aquela dívida. Eu posso tirar. Eu não posso ficar insolvente, eu não posso tirar todo o meu patrimônio e ter dívidas e ficar insolvente. Então, se eu não tenho dívidas, eu posso tirar. Se eu tenho dívidas, eu posso, desde que eu não fique insolvente, tá? A retirar esse patrimônio, eu posso retirar de diversas maneiras. Eu posso fazer mediante uma cisão, então posso fazer uma cisão daquela empresa que tem aquele patrimônio e dessa cisão fazer resultar uma nova pessoa jurídica, que é a patrimonial, e depois fazer a doação com aquela cláusula de impermeabilidade, que vai trazer a proteção do patrimônio. Ou eu posso simplesmente fazer uma redução de capital, devolver esse patrimônio ao sócio e depois o sócio integralizar numa nova pessoa jurídica. É possível, questões tributárias envolvidas. Você pode devolver esse patrimônio pelo valor histórico, que não vai ter ganho de capital, ou você pode trazer ele pelo valor de mercado e aí sim teria ganho de capital. Em regra, você faria por valor histórico para não ter ganho de capital, tá? O que mais? Se eu entendi direito a sua pergunta, é isso? Tá perfeito, obrigado. Tá ótimo, que bom. Boa noite. Eu queria saber do nosso facilitador aí da palestra sobre a questão, qual é a diferença de eu fazer uma holding e uma empresa imobiliária para explorar os meus imóveis. Qual é a diferença? Porque, pelo que eu vi lá no imposto, as duas vão pagar a mesma coisa. Eu só quero saber qual é a diferença e qual é a opinião que é melhor para eu fazer. Se eu faço uma holding ou se eu faço uma empresa imobiliária para explorar o aluguel desses imóveis. A imobiliária com aluguéis de prédios próprios. Vou levantar de novo só para ver quem fez a pergunta. Aqui, ó. Tá pertinho. Eu vou responder isso porque é a minha especialidade. Então, deixa eu responder. A holding imobiliária e a empresa imobiliária é a mesma coisa. Tá? O mercado, na verdade, quando surgiram as primeiras holdings nos Estados Unidos, elas eram holdings de participações, eram holdings que visavam participar de outras empresas e controlá-las. Daí vem até o nome, né, do holding, do verbo do hold do inglês, que é controlar, segurar. Mas o mercado começou a chamar de holding também as holdings patrimoniais. Assim como eu tenho uma holding que detém participações societárias, portanto, controla outras empresas, eu tenho uma holding que, ao invés de ter como patrimônio participações societárias, tem um patrimônio imobiliário, por exemplo. Então, na verdade, o que o mercado chama hoje de holding imobiliária, que está tão em moda e todo mundo fala tanto, acaba sendo as imobiliárias. É a mesma coisa, a tributação é idêntica, se você pegar o contrato social é idêntico. Talvez as sociedades imobiliárias tenham regras aí, as mais antigas, mais simples, menos complexas, menos sofisticadas. Uma holding você vai ter regras de sucessão mais sofisticadas, regras talvez de proteção mais sofisticadas, mas no fundo é a mesma coisa, é a mesma empresa, é o mesmo enquadramento tributário, enfim, é a mesma coisa. Tá bom? Enquanto vai lá o microfone, eu vou perguntar para vocês, a partir de que valores é importante pensar em holding, em que patrimônios é pensar em holding e pensar em fundo exclusivo? É uma pergunta bem direta, acho que já até falou, mas para a gente revisar, falar de patrimônios. Quando é que eu vou pensar em holding, quando eu vou pensar em fundo exclusivo, qual é o critério numérico do patrimônio para eu pensar em qual a situação específica? Bem rápido, objetivo. Bom, com relação a holding, essa é uma pergunta que se faz muito. Eu faço muita palestra sobre holding, todo mundo me diz, poxa Luiz, a partir de quanto vale a pena constituir uma holding? Quando você pensa, eu imagino que quando a gente pensa em que vale a pena, a gente tem que pensar em custo, né? Qual o tamanho do meu patrimônio frente ao custo de uma holding? O custo de uma holding, a gente falou aqui, a gente tem o custo da constituição, que pode acontecer, por exemplo, o custo tributário do ITBI, que vai depender de município para município, mas geralmente ele é de 2%. Depois ele não tem mais custo significativo. O custo que a holding tem no decorrer da vida dela é o custo do contador, é o custo de contabilidade de quem vai fazer a contabilidade daquela pessoa jurídica. Então acaba sendo um custo muito baixo, o que me faz dizer para você, Ricardo, que qualquer valor de patrimônio é recomendável para uma holding. Eu não tenho limite mínimo para uma holding. Eu posso colocar, para fins de, por exemplo, planejamento sucessório,
um apartamento no valor de R$200 mil uma holding, porque eu quero fazer transmissão patrimonial para os meus filhos, quero continuar tendo controle daquele patrimônio. Então eu não tenho essa limitação, porque o custo da holding no dia a dia acaba sendo muito baixo. Tá? E o custo que eu tenho com tributação é o custo que eu teria lá na frente, minha família teria lá na frente com a transmissão do patrimônio, então eu não tenho essa limitação de custos. Em relação a fundo, eu falei, fundo exclusivo, acho que eu falei que é acima de 7 milhões, já fiz a conta, porque você tem alguns custos de custódia, que eu tinha falado, custo de administração e gestão. Fora isso, você tem taxa Ambima, você tem algumas taxazinhas, e isso tudo a partir de 7 milhões já vale a pena, de liquidez, né? Fundo imobiliário, quando você fala naquela estrutura, quando pensar naquela estrutura do fundo adquirindo a holding, para você diferir os aluguéis, essa estrutura já é um pouquinho mais cara, então faz sentido a partir de 400 mil por mês de renda dos aluguéis. A partir de 400 mil você consegue fazer essa estrutura. FIP é a mesma coisa, 400 mil, porque o FIP também é uma estrutura um pouco mais sofisticada. E carteira administrada a partir de 1 milhão. Tá? Carteira administrada, pessoa física comum, que você consegue gerenciar, consolidar todos os seus investimentos e enxergar numa maneira como se fosse um fundo exclusivo. Claro que não tem o benefício dos fundos de imposto de renda, de transitar, mas você consegue enxergar ela como um fundo já. Obrigado. Boa noite, meu nome é Apoena. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Aloysio, por gentileza. Houve uma alteração no Código de Processo Civil, agora no ano passado, e em função dessa mudança, eles qualificaram que a fraude à execução, que eu acho que é um tema muito, inclusive, compatível com a criação da holding, né? Você sabe que existem muitas intenções, inclusive de disfarçar uma fraude através de uma holding. Então, esse tema ele é perseguido pela justiça em vários momentos, né? Você tinha as empresas laranjas, os sócios laranjas, e hoje você vai tendo outras figuras mais sofisticadas, né, de investimento, e a holding pode ser questionada nesse aspecto também. Eu queria que você me explicasse, assim, tecnicamente, se essa fraude, ela, digamos, hoje eu tenho uma empresa solvente, eu não tenho débitos. Aí eu faço essa transformação do meu patrimônio, crio a holding, crio toda a estrutura. E daqui a 2 anos eu venho a ter algum problema jurídico e um eventual suposto credor, que ainda não tenha nem sequer um trânsito em julgado, ou coisa parecida, ele pode alegar que eu agi em fraude ao momento de ter tirado o patrimônio da minha pessoa jurídica, que é a empresa comercial ou prestadora de serviço, e hoje o Código de Processo Civil fala, olha, a fraude é a partir do momento que você tinha uma averbação de penhora na matrícula de um imóvel, vamos citar especificamente um imóvel, mas quando, na verdade, um ato de fraude não depende disso, a jurisprudência pensa de outra forma. Então eu queria só que você me explicasse um pouquinho como que você vê a questão da fraude e da holding, inclusive pela jurisprudência, que eu imagino já deva estar se sedimentando um pouco. Obrigado. Tá, Apoena. Então, Apoena, eu volto a dizer, eu acho que a fraude só pode acontecer se você entrou em insolvência em função daquela operação, tá? Até independente de já existir, veja bem, o passivo pode existir até antes de existir execuções fiscais. Eu tenho passivo que os meus credores não ingressaram, não protestaram, não ingressaram com execução fiscal. Só o fato de eu ter a dívida e ter tirado o patrimônio do meu, ou da minha pessoa física, não precisa nem ser da pessoa jurídica. Eu posso tirar meu patrimônio da minha pessoa física, transferir para uma holding, quer dizer, eu estou integralizando aquele patrimônio de uma pessoa jurídica e depois estou doando aos filhos. Tenho dívidas, ainda que eu não tenha penhora, ainda que eu não tenha nenhuma execução, mas eu tenho a dívida e eu fiquei insolvente para pagar essa dívida, eu acho que é suficiente para caracterizar fraude de execução, fraude contra credores, enfim. Então é preciso ter muito cuidado, eu costumo dizer isso muito. A gente não pode usar a holding de forma alguma pensando em burlar a lei, né? Pensando em não pagar tributo, pensando em não pagar credores.
eu acho que qualquer disposição de patrimônio que te deixe, tenho convicção disso, que te deixe insolvente, vai levar a caracterização dessa fraude e ao desfazimento desse ato, né? E aí a importância de pensar isso. Eu tô ficando insolvente lá, seja na outra pessoa jurídica, seja na física. Você vai fazer uma hold, vai ter todo um custo tributário, porque a gente viu que tem custo tributário em algumas situações de TBI, de TCMD, se você for doar, e esse ato vai ser desconsiderado pela justiça facilmente, né? Então, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu queria só acrescentar um detalhe. Por gentileza, quando você tem uma cláusula de impenhorabilidade, Tá? qual é o fundamento jurídico dessa cláusula? Existe algum artigo que você preveja como o fundamento jurídico para isso? Você tem a previsão de imperabilidade no Código Civil, tá? E aí você me fez uma pergunta muito, muito interessante. Eu quero até levantar para falar. Posso de novo? Ricardo, por favor. Olha só. O que é o fundamento da imperabilidade? O que é a racional que está por trás da lei? Eu posso pegar o meu patrimônio e posso gravar com cláusula de imperabilidade? Eu posso pegar minha casa, meu apartamento, meu terreno e gravar com cláusula de imperabilidade? Não posso. Se eu pudesse, eu não estaria aqui hoje, pessoal. Eu estaria numa praia paradisíaca, gastando dinheiro que eu ia pegar emprestado em algum banco e não ia pagar. Ninguém pode gravar o próprio patrimônio. A gente grava patrimônio que a gente transmite de forma gratuita, que eu transmito por herança ou por doação. Tá? Qual que é a racional por trás dessa lei? Olha, por trás do Instituto da Imperabilidade. Eu construí aquele patrimônio, eu fiz aquele patrimônio, e eu um dia vou falecer e vou deixar aquele patrimônio por sucessão para os meus herdeiros. Ou, se não for para os meus herdeiros, para alguém que eu eleger como tal. Eu que não tenho dívidas nenhuma, construí aquele patrimônio para garantir o futuro dos meus filhos. Mas eu sei que o meu filho é um pródigo, é um perdulário, ele tem dívidas, tudo que ele faz ele gasta, e que esse patrimônio que eu construí e que eu quero morrer tranquilo, quero fechar os meus olhos tranquilo, sabendo que eu vou garantir o futuro dele, esse patrimônio, se eu não gravar com cláusula de imperabilidade, vai pagar uma dívida que não fui eu que fiz. Eu não vou ter a tranquilidade de falecer sabendo que eu vou deixar para a minha próxima geração um patrimônio que vai ser suscetível de uma dívida que não fui eu que fiz. Então é essa a racional por trás da lei. Olha, foi você que construiu aquele patrimônio. É justo que você queira e que você determine que esse patrimônio que você construiu, ao ser sucedido pelo seu filho, vá cumprir a finalidade que você quer, que é garantir a ele uma existência digna, uma existência com determinado padrão de vida, e que não vá ser destinado ao pagamento de uma dívida ou de um passivo que não foi você que fez. Então, essa é a racional por conta da cláusula de imperabilidade. Porque a dívida que eu que fiz, o meu patrimônio tem que responder por ele. Não adianta eu gravar com cláusula de imperabilidade. Uma coisa interessante que você me pergunta eu não sei se você faz parte da sua pergunta, mas até que ponto o judiciário reconhece essa cláusula de imperabilidade? Eu gravei um patrimônio eu gravei um patrimônio com imperabilidade, doei para o meu filho e ele tem um credor. Isso vai ser respeitado pelo judiciário? Ela é respeitada pelo judiciário. Eu não sei se eu tenho condições de mostrar os julgados aqui que eu tenho. Posso? Rapidinho. Porque essa é uma pergunta que me fazem muito. Libera para mais uma pergunta enquanto ele faz o slide, tá? Eu coloco o slide e a Camila quer completar a pergunta aqui. Quem tiver alguma pergunta pode chamar a Isabel para pegar o microfone. Não, só para complementar a pergunta do Apoena, que assim, o FIP, todo fundo exclusivo que você faz, fundo imobiliário, FIP, principalmente o FIP, para você não ter o ganho de capital nas empresas que você coloca lá dentro e vende, a Receita também te dá um período de 2 anos para não caracterizar a manobra de imposto, assim, para não pagar o imposto, entendeu? Do ganho de capital. Então, você tem esse período também para não caracterizar fraude dentro de um FIP. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte: eu sou empresária e criei uma holding para minha família, meus herdeiros. Faleci e, posteriormente, apareceu... eu tenho 3 herdeiros e apareceu um 4º. Como é que fica essa questão? Acho que a pergunta é para mim, né? Olha só. Você fez uma holding, colocou lá dentro todo o seu patrimônio, 3 herdeiros, doou, depois da doação ou depois da sua morte apareceu um outro herdeiro. É isso? Entendi bem a pergunta? É isso? O que você vai ter que observar? Você vai ter que observar a questão da legítima e da disponível, tá?
Não é tão simples assim, mas eu vou simplificar um pouco só para a gente entender. Quando eu tenho herdeiros, que a lei elege como herdeiros necessários, o que são herdeiros necessários? São aqueles herdeiros que necessariamente têm que herdar meu patrimônio. Eu não posso excluí-lo do meu patrimônio. Quando eu tenho herdeiros necessários, que basicamente são filhos, e hoje o cônjuge também, meu patrimônio está necessariamente dividido em duas partes iguais, 50-50. Legítima e disponível. A disponível, como o próprio nome diz, eu faço o que eu quiser. Tá? Uma boa alternativa é doar para o advogado. Mas se você não quiser doar para o advogado, você pode doar para uma instituição de caridade, você pode destinar ela a um filho só, para todos. E a parte legítima, você tem que destinar como a lei determina, se você tem só filhos, de partes iguais para os filhos. Então, se aparecer um novo filho, o que aconteceu? Se você doou uma parte a título de disponível, a parte disponível, como você poderia ter feito para quem o que você quisesse dela, você doou para aqueles 3 filhos, está doado, ele não tem que trazer a colação. Se ele ultrapassou os 50% que é a parte disponível do seu patrimônio, ele entrou na parte legítima. Se ele entrou na parte legítima, ele tem que levar isso à colação e isso tem que ser redistribuído, tá? Para atender a legítima daquele filho que apareceu. Só queria perguntar para a doutora Camila, né? A gente está falando de sucessão, né? Eu entendi mais que a holding, eu entendi mais assim que seria capital imobilizado, no caso, né? Um capital imóvel. Agora, quando a gente fala do ativo líquido, de liquidez, a gente está falando na questão dos fundos. E aí eu queria entender, juntando nessa questão aí da sucessão, quando ocorre o falecimento, né? Vamos supor que haja um capital investido em um fundo, como é que se dá essa transferência? É só a titularidade do fundo passa para os herdeiros ou necessariamente teria que pegar esse dinheiro e jogar dentro da holding para poder passar para eles? Essa é a pergunta. Tá. O seu nome? Paulo Vitor. Paulo, então, o fundo exclusivo, ele como eu te falei, ele tem a mesma, é como se fosse a holding. Então, você pode fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ele tem um regulamento e um prospecto. No regulamento, você já coloca todas as cláusulas que você define. Eu tenho, por exemplo, clientes que falam, poxa, meu filho é músico. Nada contra músico, mas ele é totalmente empresário. Ele fala, eu não sei o que eu faço. Eu vou deixar, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar ele a se manter por muito, muito tempo. Então, o que acontece? Ele simplesmente faz no regulamento do fundo que o filho só pode tirar rentabilidade. Você consegue fazer tudo isso. E a questão da doação em vida das cotas do fundo, a mesma coisa. Você consegue doar com usufruto, ele vai se beneficiar, mas ele doa já as cotas do fundo. É muito parecido com a holding, tá? Só que a questão do fundo exclusivo, sem ser o de previdência, entra em inventário, tem doação de cota, mesma coisa. Já o fundo de previdência exclusivo não paga o ITCMD, não entra em inventário e vai direto para a conta dos beneficiários que estão dentro do fundo. E só para complementar, não caberia então a cláusula de impenhorabilidade sobre esse capital, né, líquido, né? O fechado seria praticamente a mesma coisa, né? Seria o mesmo efeito, mas caberia a cláusula? Eu acredito que sim, que qualquer bem é suscetível de ser clausulado, tá? Pessoal, queria agradecer aqui o empenho da nossa banca, agradecer ao Álvaro Brandão e a Leila por terem trazido e me apresentado ao Aloysio, tá? Agradecer ao próprio Aloysio por ter se disponibilizado a vir. A CIUP agradece muito a todos vocês dessa área jurídica, porque a gente entende que é importante esse lado, é importantíssimo compor com vocês. E a Camila, que veio bem representar a Azimuth, agradeço bastante a sua disponibilidade de vir a Teresina. Espero que vocês estejam gostando da cidade. Pessoal, e a todos vocês, que são os principais motivos da nossa palestra, muito obrigado, tá bom? Obrigado.